Eu gostaria de chamar o primeiro palestrante, Felipe. O Felipe é natural de São Paulo e é um criador de conteúdo que compartilha a sua experiência com a síndrome de Tourette de forma autêntica e bem-humorada. Seus vídeos nas redes sociais atingem milhares de pessoas e seu objetivo é ampliar esse impacto, mesclando entretenimento e educação para promover uma maior conscientização sobre a síndrome de Tourette. Seja bem-vindo ao palco, Felipe. Vocês dariam credibilidade a um influenciador que muitas das vezes fala dessa forma? Eu sou muito gordo, mas eu sou muito alto e magro. Quando eu fui diagnosticado, eu não queria fazer nada da minha vida além do que eu já tinha que fazer. Eu era uma pessoa muito fechada. Atenção na aula quando eu tô se eu consigo prestar atenção na aula quando eu tô segurando o tique ou não fazendo nenhum movimento. Mais leve, segurando e tal. Tem como. E é um caso mais raro ainda de Tourette. É um caso que tem... É um caso que é raro. Muitas vezes é assim, mas tem um certo controle às vezes. Para alguns, ou até a maioria dos casos, não daria nenhuma credibilidade ao influenciador que fala dessa forma. Porque, para mim, pelo menos eu acredito que ser influenciador, muitos aqui sabem que é passar uma autoridade através de uma boa comunicação. Que você passa confiança e autoridade através de uma fala, muitas vezes persuasiva, e influenciadora. Convenhamos que não é fácil, né? Vocês viram como eu falo muito bem, né? Às vezes eu tomo um choque assim, mas acontece. Então vamos dizer que eu sou um desinfluencer, então, né? Piada boa. Bom, mas algum deve estar se perguntando o que é a síndrome de Tourette. Muitos aqui não sei se conhecem ou se já sabem, mas explicando de forma rápida, eu tenho um transtorno neuropsiquiátrico que é formado por tiques motores e vocais. E os sintomas da Tourette incluem diversos tiques que podem causar um desconforto no paciente, como timidez, problemas de comportamento em casa, fora de casa, depressão e, claro, vergonha de se expor ao público. Foi difícil estar aqui, tá? Os tiques variam muito, como piscar demais, virar os olhos, fazer caretas. Eu faço muita careta, inclusive. Fazer movimentos bruscos com o ombro, com a cabeça. Pigarrear, gritar, repetir palavras e até mesmo, acredito que quiserem, falar palavrões. É um caso mais raro ainda de Tourette, como eu disse no vídeo que passou aqui. Bom, falando um pouco da minha história, eu passei por muitas situações na infância e na adolescência que me trouxeram vários questionamentos sobre o que era a minha vida. E olha só que legal, né? Hoje eu faço disso uma parte divertida. Eu faço disso uma história para contar. Mas não pense que foi fácil chegar nessa aceitação. Porque no meu caso eu passei por noites sem dormir, meus pais também tentando achar uma forma de me ajudar. Os dias turbulentos na escola, o bullying, transitar com olhares que incomodavam, tomar muitos remédios e sem saber se muitas vezes daquilo ia realmente dar certo para mim, se ia funcionar naquele momento. E entre outras muitas coisas que ao longo desse tempo todo me fizeram duvidar do meu próprio comportamento. E eu precisei de muito tempo para me aceitar e aceitar que esse é o jogo da minha vida. Bom, vocês já viram aí, né? Esse é meu irmão gêmeo. E para quem está curioso para saber, ele não tem síndrome de Tourette. Só eu, infelizmente. Eu sou mais bonito. Desculpa aí, viu? Bom, durante toda a minha adolescência, até por não entender muito bem o que eu tinha, eu não sabia dizer também, eu me comparava muito com essa pessoa aqui, que tem a cara parecida com a minha. Eu me comparava muito com ele, com pessoas, mas principalmente com o meu irmão. E isso inconscientemente me jogava num estado muito de baixa autoestima, e talvez por fazer esses questionamentos da vida, do porquê eu fazia esses movimentos, e eu nunca encontrava alguém que fizesse também. E sabia que as outras pessoas não tinham isso. Eu acredito que na infância eu pensava muito, isso é um resfriado, e quando chegar ano que vem vai passar, e vocês perceberam que não passaram até hoje, né? Que é meio complicado, né? E isso fez que de forma involuntária me levasse uma comparação e uma frustração, que me levou num caminho muito difícil. Eu passava por algumas situações, muitas das vezes constrangedoras. E até por causa disso, eu sempre fui muito tímido. Muito mesmo. E agora eu quero contar uma história que eu passei lá na adolescência, na infância. E quando eu era mais novo, lá para os meus 12 anos de idade, eu estava no condomínio, jogando bola com os amigos, era férias, estava ali se divertindo, e eu tinha um tique vocal, onde eu emitia garganta. Ficava fazendo mais ou menos
era uma vontade de fazer o barulho incontrolável. Um dos meus amigos virou para mim e falou: amigão, para de gemer aí, por favor. Eu não sabia o que dizer, porque realmente parecia um gemido. Parecia muito um tique que a gente não sabia explicar. E mesmo que eu não conseguisse controlar, eu era influenciado a segurar esses tiques e para não passar por situações muito constrangedoras. Porque na adolescência e na infância, a gente sabe que na escola, muitas vezes, é complicado. Mas, como eu mencionei, né? A escola com certeza é o terror de toda criança com Tourette. Porque ali envolve muitos casos em que a gente não sabe lidar muito bem. Como na época nem eu não sabia o que eu tinha, e nem os médicos sabiam dizer o que eu tinha, eu tentava me conter ao máximo, segurar os tiques para evitar comentários. Então, esses movimentos eu tentava segurar ao máximo e aí reprimia esses tiques. E assim como todos os portadores fazem, na verdade. Eu tentava... Alô? Eu tentava não chamar atenção com os tiques, porque eu sabia que aquilo me fazia me sentir desconfortável, na maioria das vezes, e muito tímido em relação ao olhar e fala dos outros. Por exemplo, a pessoa perguntava que eu estava com Tourette, eu virava para ela e falava que estava com soluço. Entendeu? Tipo isso. Outra história, um dia eu estava na aula, no começo do ano, e é sempre um período muito complicado, porque envolve novos professores, novos alunos, novas experiências, e tudo aquilo é muito complicado, porque eu não sabia como dizer o que eu tinha. E, bom, no começo do ano, algumas das primeiras aulas, eu estava com meus tiques muito aflorados, lá na época da adolescência, até que uma professora virou para mim e falou no meio da sala, os tiques rolando, e virou: tá tudo bem, meu querido? Você está bem? Eu não sabia o que dizer. Não sabia. E aí, meus tiques aumentaram muito, porque com a ansiedade, com o nervosismo, os tiques eles pioram muito. E nessa hora, a sala ficou num silêncio cruel. Sim, só dava eu fazendo meus tiques ali. E isso aconteceu em várias aulas, até porque eu não tinha propriedade, conhecimento e segurança na época para falar: eu tenho tique, eu sou Felipe e tenho síndrome de Tourette. Para mim era muito difícil. E por isso a conscientização das escolas foi tão importante e é importante para outros pacientes também. Meus pais levaram o caso para a diretoria, para a escola na época, para que eles soubessem o que estava realmente acontecendo comigo e que eu pudesse andar com meus amigos sem ter o julgamento do meu lado. A história que eu contei para vocês, ela passa antes dessa iniciativa que meus pais tiveram com a escola. Então, eu já passei por algumas situações, como eu disse anteriormente, de bullying, e ali eu era muito tímido em relação a isso. E, bom, desde quando eu era adolescente, eu sempre quis me tornar um comunicador. Sempre quis ser influenciador, criador de conteúdo. E por ser muito tímido e por não aceitar muito a minha condição, eu sabia que seria muito difícil por ter a síndrome de Tourette e um sonho realizar. Então, olha, eu juntei o útil ao agradável, né? Que coisa boa. Juntei o problema virar a solução, fazer com que aquilo virasse uma forma de realizar um sonho. E eu digo para vocês que, é uma frase que eu carrego comigo, o ser humano, muitas das vezes, é ignorante a ponto daquilo que ele não conhece. Mas o que quer dizer essa frase? Muitas das vezes, se alguém concordar comigo, que muitas das vezes que a gente não sabe, a gente não tem o instinto de perguntar e saber o que é. Alguns têm o instinto de julgar sem antes entender o real motivo de algo. Então a gente acaba passando por situações e não sabendo falar. Então a pessoa realmente vai deixar que a gente fique tímido e, como eu disse, os olhares incomodam. E eu quero que as pessoas conheçam aqui, cada um de nós, as nossas dificuldades, porque isso melhoraria, inclusive, a minha síndrome de Tourette por facilitar a minha vida e a de outros que têm a Tourette. Diminuiria as piadas, o preconceito, a ignorância e evitaria muitas situações não muito que a gente sabe que a gente vive. Fazendo disso uma vida mais leve, claro. O humor foi uma chave que eu encontrei para fazer disso na internet e viver com a Tourette bem. Rindo junto com as pessoas e não fazendo disso virar uma piada, sabe? Rir com e não rir daquilo, onde o negócio fica um pouco mais leve. E foi por isso que eu resolvi deixar a vergonha e a timidez de lado e mergulhar nesse assunto, que, incrível que pareça,
da população mundial com síndrome de Tourette. Gente, não é pouco, é muita gente com síndrome de Tourette, só que não tem tanta essa visibilidade. E nas minhas redes sociais eu falo de forma leve e engraçada. Esse tema que é um pouco difícil, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu realizava o sonho de ser influenciador. Meu objetivo é que as pessoas conheçam a síndrome de Tourette de forma leve e divertida, mas isso facilitando a minha vida e a de outros portadores com a síndrome. Diminuiria a ignorância e muitas vezes as situações constrangedoras na qual a gente passa. Isso faz com que a gente consiga transitar pelos lugares sem que a gente precise ser notado pelos nossos tiques e sim pelas nossas características. Porque isso é só mais uma característica que não define a gente, faz parte de nós. E então em 2023 eu comecei a falar sobre a síndrome de Tourette nas redes sociais, como eu mencionei. E em um ano eu já ajudei muitos outros portadores com essas mensagens aqui. Muitos deles muitas vezes agradecendo por estar passando uma visibilidade do qual um portador de Tourette nunca teria coragem de conseguir falar isso na internet, falar isso em público. Então, muitos pais, muitos portadores escondidos pelo mundo, muitas pessoas que não têm a coragem de virar e falar, eu tenho a síndrome de Tourette. As pessoas chegavam para mim na rede social e virava, fui vendo seus vídeos, super me identifiquei. Ou então uma mãe de um portador aqui, meu neto tem 9 anos e tem síndrome de Tourette. Eu gosto de trazer essa visibilidade, não só para mim, porque as pessoas merecem ser dignas, assim como qualquer outro sintoma, de ter uma vida mais leve, mais engraçada, mais saudável. Mas será que se todos nós entendêssemos lá atrás, na época que eu contei a história para vocês, eles teriam se comportado assim? Acho que não, né? Quem seria eu se eu não tivesse tido que deixar a timidez, o constrangimento, guiar minhas ações na época do meu desenvolvimento? Até minha faculdade, gente. Eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Hoje eu faço marketing digital, que foi um sonho para mim, ser um comunicador. E eu fui fazer ciência da computação na faculdade. Eu amava tecnologia e não era bem nessa tecnologia que eu queria me mirar, mas foi muito legal. E eu faço a minha parte para que essa conscientização aumente. Faça diferença na vida das pessoas, dos portadores e todos ao redor do mundo que queiram saber mais. E eu acho isso muito importante, não só para mim, assim como todos que estão aqui. A repercussão é algo que me motiva muito a continuar com o meu propósito e também de ser um criador de conteúdo, de realizar o sonho de ser influenciador. De forma leve e engraçada, muitas vezes, nas redes sociais, para que o público nas redes sociais fiquem curiosos para saber mais o que é a síndrome de Tourette. E é lógico, como ela é de verdade. Cada portador tem um caso diferente. É como se fosse. Então, cada um vai ter um tique diferente, vocal, motor. Como eu mencionei aqui, alguns podem até falar palavrões, que é o caso da coprolalia. Então, eu acho que é interessante a gente dar essa visibilidade. E, claro, que nesse processo, eu acabei ajudando a mim mesmo. Uma pessoa tímida, uma pessoa muito constrangida. Eu acredito que isso fez parte para que eu me ajudasse e conseguisse ajudar outros portadores. E assim, hoje eu falo e aceito com gosto que eu sou Felipe, muito prazer, e eu tenho síndrome de Tourette. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Felipe. Eu tenho uma pergunta, na verdade, 2 perguntas para você. Você não vai sair daqui tão fácil. Uai. A primeira pergunta é que você falou que 1% da população mundial tem síndrome de Tourette. Você conhece uma pessoa com síndrome de Tourette em algum outro país? Ou você conhece a realidade dessas pessoas em outros países? Como é que é o tratamento dessa síndrome nesses outros lugares? Você tem alguma referência nesse sentido? Legal. Olha, no mundo inteiro sempre vai ter uma pessoa com Tourette, pelo menos pode estar não tão visível, mas o que eu tenho conhecimento, até através da fraternidade Tourettes Brasil Total, que é uma fraternidade onde eu participo com vários portadores de Tourette no Brasil e mundo afora. E sim, eu conheço portadores, inclusive da minha idade, em Portugal, que têm a vida muito parecida com a de outros portadores, porque a gente passa muitas vezes com as mesmas dificuldades. Como eu comentei, os olhares, as falas, o bullying na escola.
E muitas vezes isso leva a não aceitação. Então, esse garoto de Portugal entrou no grupo do Brasil porque lá mesmo no país dele, onde ele mora, é muito complicado para ele aceitar e as pessoas em volta dele ter essa aceitação. Então, acho que é interessante, porque não só aqui no Brasil, é 1% da população mundial, gente. Por mais que 1%, 8 bilhões, é muita coisa, são 80 milhões. Aqui no Brasil a gente tem um pouco menos, mas são muitas pessoas mesmo assim. E acho que é isso. E eu tenho só mais uma pergunta. Estava ali conversando com seus pais, eles falaram que vocês têm uma associação de Tourette, que vocês têm contato, né? E você descobriu, teve esse diagnóstico já muito novo. Como é que foi o processo, esse contato com a associação? Como que foi para essa aceitação? E para hoje você está aí, né, atuando na comunicação, né, realizando esse sonho, que é muito bom, muito legal. E eu queria saber como é que foi esse processo e se a associação realmente teve um peso, ou se, enfim, eles apoiaram, mas você acha que você também com a sua família daria certo? Queria que você falasse um pouquinho nesse sentido. Olha, legal. Eu sou tímido até hoje. Eu senti que minha boca secou num nível extremo aqui, mas está tudo certo. Sim, a gente tem muita relação com uma associação chamada ASTOC, Síndrome de Tourette, TOC, TDAH, e ela ajudou muito, principalmente aos meus pais entenderem, e como eu era uma criança muito fechada, ela poderia sim ter me ajudado na aceitação lá atrás. Eu fui diagnosticado com 11 anos de idade, e eu acho que poderia ter um norte para que eu conseguisse me aceitar mais. Mas aí foi coisa minha mesmo, eu realmente era muito cabeça fechada, e eu acho que fez parte, tanto a Tourette's Brasil Total quanto a ASTOC, fez com que eu me sentisse parte e incluído de uma sociedade inteira com sem tics. Então, obrigada pela sua palestra, viu? Foi ótima. Uma salva de palmas.